Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Ciência e Senso Comum, opostos ou complementares? Definição de ciência: estudo sistemático e metodológico dos diferentes fenômenos naturais ou sociais. É realizado com base na seleção de um objeto de pesquisa, que é então analisado por meio de um conjunto de técnicas de investigação e procedimento de verificação, aprovados coletivamente por um grupo de profissionais da área do conhecimento em questão. Desde que a ciência se estabeleceu como principal meio de conhecimento dos fenômenos naturais e sociais, sua relação com o senso comum tornou-se objeto de debates. De um lado, estão aqueles que consideram o conhecimento hierarquicamente superior ao senso comum. Do outro, os que consideram complementares os dois tipos de conhecimento. O sociólogo Pedro Demo defende que a pesquisa é o modo pelo qual se conhece a realidade. A investigação é uma característica fundamental da ciência. Ao comparar o senso comum com a ciência, ele afirma que o primeiro aceita a realidade sem questionamentos nem pesquisas. Isso equivale a afirmar que o Sol se movimenta em torno da Terra, porque o vemos nascer no leste e se pôr no oeste. Ao contrário, a ciência é construída com base em pesquisas metodologicamente fundamentadas. Os defensores da oposição entre ciência e senso comum destacam a ciência como conhecimento imparcial e racional, enquanto o senso comum é visto como um olhar parcial e irracional sobre a realidade. Essa concepção tem origem no Iluminismo, movimento intelectual e político que ao longo do século XVIII defendeu a ciência como caminho para a superação do chamado Antigo Regime. A defesa da ciência como único conhecimento válido é aceito, e a crítica a outros meios de explicação do mundo, principalmente o religioso, serviram de fundamentos para que, no século XIX, se desenvolvesse uma corrente de pensamento conhecida como positivismo. Nela, a ciência é o único conhecimento útil a ser perseguido pela humanidade, a única maneira de investigar e conhecer a realidade, e a única forma legítima de resolver os problemas que nos impediram de atingir a sua plenitude. Em sua segunda vertente, estão aqueles que consideram a ciência e o senso comum conhecimentos complementares. O sociólogo Boaventura de Souza Santos afirma que a oposição entre ciência e senso comum se justificou nos séculos XVIII e XIX, principalmente nas ciências naturais, para promover a ciência como principal meio de conhecimento do mundo. Na atualidade, tal posição não se justifica e deve ser substituída por uma aproximação que transforma tanto o senso comum quanto a ciência. Assim, o senso comum se tornaria menos supersticioso e restrito à tradição, enquanto a ciência ficaria mais acessível e inteligível a todos. E tudo isso mediante ao surgimento de novos vínculos de divulgação científica e a universalização da educação. Essa percepção de ciência e senso comum como formas complementares de conhecimento também pode ser encontrada na obra de Paulo Freire. Segundo ele, não há produção de conhecimento sem que haja conexão entre o sujeito que o produz e a sua realidade social. Isso significa que o senso comum determina o alcance e o tipo de conhecimento produzido, contrapondo-se ao positivismo. Freire defende que o conhecimento da realidade acontece com base no modo como os indivíduos explicam o mundo e o seu cotidiano, e na valorização do saber popular, uma das modalidades do senso comum. Segundo essa visão, todo conhecimento científico teria por objeto converter-se em senso comum. Assim, em um tempo no qual a ciência se tornasse popular, o senso comum também passaria a adquirir um novo caráter, mais crítico e menos receptivo às verdades prontas, que não foram apresentadas fundamentos racionais e objetivos para serem validados. Nesse sentido, ciência e senso comum seriam percebidos como complementares. Por exemplo, a classe burguesa liderou a Revolução Francesa para depor o rei absolutista e proclamar uma república. Não aceitou a primícia religiosa que orientava o senso comum.
segundo o qual os reis governavam por direito divino. Ao argumentar que todos os homens eram iguais e que seria impossível provar que Deus escolhera um em detrimento dos demais para governar, o pensamento liberal burguês proclamava que os próprios cidadãos deveriam decidir, por critérios defendidos por eles mesmos, quem seria o governante. Antes, o senso comum acreditava que os reis fossem coroados por ordem divina. Hoje, ele rejeita essa hipótese, que durante séculos teve valor de verdade. Nas sociedades democráticas ocidentais, acredita-se que o voto confere legitimidade ao governante pelo período estipulado para o seu mandato. A difusão dessa concepção pelo mundo tem sido base para questionar governos ditatoriais em diferentes épocas e lugares. Mais recentemente, eventos ligados à chamada Primavera Árabe, um conjunto de movimentos sociais que atingiu vários países árabes a partir de 2011, serviram para questionar um poder solidamente estabelecido e que até então não se mostrava passível de ser questionado. Embora na maior parte dos casos não se tenha alcançado um estado de liberdades democráticas nesses países, houve o questionamento efetivo da situação, com consequências que impossibilitaram o retorno completo ao estado de coisas anteriores à eclosão desses protestos. Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, 1940, especialista em sociologia do direito e defensor da aproximação entre ciência e senso comum. É incentivador da ação dos movimentos sociais como meio de enfrentar as crises. Defende atualmente o projeto de investigação Alice, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas, definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do mundo. Boaventura de Souza Santos enfatiza a importância da complementaridade entre senso comum e ciência. Paulo Freire, educador e filósofo pernambucano, 1921 a 1997, revolucionou a educação a criar uma pedagogia emancipadora, na qual o educando se liberta das visões naturalizadas pelas classes dominantes e constrói o seu aprendizado, utilizando a realidade em seu próprio contexto. Em Pedagogia da Autonomia, Freire defende que o conhecimento que o educando traz para a escola deve ser respeitado e orientado para que ele possa produzir uma interpretação crítica e não alienante do mundo em que vive. Paulo Freire propôs uma nova visão sobre a educação, que valorizava as práticas culturais e os saberes populares. Conceitos: positivismo, corrente de pensamento criada pelo filósofo francês Auguste Comte, 1798 a 1857. O positivismo está relacionado ao surgimento da sociologia como ciência. Seu método exige que o investigador assuma uma atitude laica e pragmática na busca dos princípios que governam a vida social. Assim como um físico que busca identificar as leis do mundo natural, o positivismo defende o princípio de que a ciência é o caminho para o progresso da humanidade e que só ela pode afirmar que uma teoria é correta, se ela for comprovada por meio de métodos científicos válidos. Essa escola filosófica ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX e começo do século XX, período em que chegou ao Brasil, tendo exercido grande influência no país, que representa em sua bandeira republicana o lema positivista, ordem e progresso. Iluminismo, movimento intelectual surgido na Europa no século XVIII. O iluminismo teve grande influência nas transformações políticas e econômicas surgidas nesse período. Suas propostas mais relevantes foram a defesa da liberdade econômica e política e a valorização da ciência como principal meio de compreensão do mundo. Seus ideais serviram aos interesses da burguesia nascente contra a estrutura social do Estado absolutista. John Locke, Voltaire, Charles de Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, Denis Diderot são alguns dos principais teóricos do iluminismo e tiveram um papel central na construção do pensamento social contemporâneo. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!